Tem a novidade também sobre o caso da corretora que foi encontrada morta numa área de mata. É aquela corretora que estava desaparecida há mais de um mês e que foi morta pelo síndico. A audiência de custódia do síndico e do filho dele vai acontecer. Tá para acontecer. Algumas pessoas até acreditavam que iria acontecer pela parte da manhã. O Kleber, o síndico do prédio onde a Daiane morava, e o filho dele, o Michael Douglas, estão na cadeia e provavelmente vão continuar presos. Diante de tudo que a polícia conseguiu, o pai aqui não vai conseguir sair. Pode ser que o filho receba o direito de responder em liberdade. Pode ser. Por que o filho está preso? A polícia tem certeza que o síndico matou e ele até confessou que ele matou. Mas o síndico, ele fala o tempo todo, eu matei sozinho. A polícia pediu a prisão desse rapaz, do filho do síndico, porque ele tentou atrapalhar as investigações da polícia e isso também é um crime. Mas esse crime de obstrução da justiça, isso aqui de repente pode aliviar para ele, pode ser que ele saia dessa audiência de custódia daqui a pouco livre, você concorda? Concordo sim, Passai. A polícia tinha elementos suficientes para mostrar para o juiz que era necessária a prisão temporária. É uma prisão cautelar para ajudar na investigação. A partir de agora, com a confissão dele e com a coleta de outras provas, e por que eu falo isso, Passai? Porque a confissão tem um nome no direito, a confissão é a prova mais irrisória. Nada é mais valioso do que as provas materiais, o instrumento do crime. A confissão é a prova mais desprezível, porque a pessoa pode mudar de opinião a qualquer momento. E agora o juiz vai analisar qual é a consistência daquilo que a polícia apurou para poder ver se libera ou se decreta a prisão preventiva do filho. A confissão tem menos peso do que as provas que foram conseguidas pela justiça. Vamos ver a reportagem agora. Põe no ar. Um corpo encontrado depois de mais de um mês desaparecido. Um crime ainda cercado de interrogações. O Balanço Geral agora vai explicar o passo a passo de um assassinato que pode ter sido premeditado. Tudo começou com uma briga comercial. Daiane Alves de Souza era corretora de imóveis. Ela administrava 6 apartamentos no condomínio onde morava. Esses apartamentos eram da família dela. Antes de Daiane, quem administrava esses imóveis era o síndico do prédio, Kleber Rosa de Oliveira. Irritado por perder o negócio, ele começou a ter problemas com Daiane. A corretora dizia que era perseguida. Existem 12 processos envolvendo Daiane e Kleber na justiça. O síndico acusa Daiane de lesão corporal, invasão de domicílio, calúnia e difamação. O síndico também tentou expulsar Daiane do prédio. O Ministério Público aponta que existia um monitoramento envolvendo a corretora. O síndico tinha acesso a todos os passos dela e também de quem alugava os imóveis dela. Tanto que no dia 19 de janeiro, 39 dias depois do desaparecimento da corretora, Kleber foi denunciado por perseguição. Há um atrito aí, uma questão de relação comercial em novembro de 2024. Então, a família Daiane tira a administração do Kleber e a Daiane passa a administrar esses apartamentos, fazer a corretagem, para morar e entregar para a temporada. Então isso já inicia uma série de desavenças. Investigadores levantaram informações sobre a assembleia convocada por Kleber para afastar Daiane do condomínio. A reunião aconteceu há 5 meses. Em agosto do ano passado, Kleber conseguiu assinaturas suficientes para aprovar a expulsão de Daiane do prédio. A corretora precisou recorrer à justiça para exercer o direito de morar na própria casa. Nós tivemos acesso aos documentos. Neles, podemos ver que a Justiça determinou a suspensão dos efeitos da decisão tomada na Assembleia Ordinária sobre a não permanência de Daiane e distanciamento de 100 metros da recepção do edifício. Mas a intolerância entre eles nunca parou. Nesse vídeo, Daiane chamou Kleber para resolver um problema de luz no apartamento. A atitude dele parece normal, mas no final ele se irrita ao ver que ela estava gravando e dá um tapa. Nesse áudio, Kleber proíbe Daiane de alugar apartamentos para hospedagem. Em um trecho, ele diz que a recepção do condomínio não vai prestar nenhum auxílio à inquilina de Daiane. A questão se ela vai ou não trabalhar, eu já decidi, não vai. Não vai, no que depender de mim aqui, ela não vai mais trabalhar. É uma decisão que já foi tomada. Esse processo revela uma prática comum do síndico.
desligar as luzes do apartamento de Daiane, motivo que também levou Daiane à justiça. A decisão foi favorável a ela. O síndico tinha um prazo de 48 horas para religar as luzes e não suspender o fornecimento de serviço de energia elétrica do apartamento. Mas Kleber não cumpriu. Na noite do desaparecimento, Daiane teve novamente a energia cortada. A corretora percebeu que apenas a unidade dela estava sem luz. Por isso decidiu descer até o subsolo, onde ficava o quadro de energia. Desconfiada, ela decidiu gravar vídeos. Porque possivelmente a dinâmica do crime começa no momento que ela desce ao subsolo 1, onde estão os padrões de energia, que ela vai identificar que o padrão dela foi desligado. Possivelmente isso gerou algum atrito, elevou a circunstância e o crime acontece ali e posteriormente ela é tirada do local. Às 18h56, ela gravou um vídeo mostrando que o restante do condomínio seguia com energia normal e enviou o registro a uma amiga. 2 minutos depois, às 18h58, ela voltou a descer ao subsolo, novamente gravando o trajeto. Um terceiro vídeo chegou a ser gravado, mas nunca foi enviado. Ou seja, nesse momento ela teria se deparado com o síndico. E foi durante essa desavença que o crime aconteceu. Nenhuma outra pessoa entrou ou saiu do local nesse intervalo de 8 minutos. As imagens revelaram que Daiane desapareceu às 7 horas da noite. E a primeira pessoa a acessar o subsolo depois desse horário chegou às 7 horas e 8 minutos. Para os investigadores, esse lapso indicava que o crime só poderia ter sido cometido por alguém com acesso livre ao prédio. O local do padrão de energia era um ponto cego do sistema de monitoramento. E ele, como administrador do prédio, tinha ciência disso. E foi demonstrado que esse conhecimento dos acessos, de poder entrar e sair, era uma circunstância que apontava ainda mais. Porque ele sabia que poderia desligar o padrão de energia. Foi demonstrado nos autos que já tinha feito isso em outras circunstâncias gravado e que Daiane desceria por esse motivo. O que a polícia ainda precisa entender é o que aconteceu exatamente nesses 8 minutos. Como Daiane foi morta, Kleber estava sozinho? Qual a participação do filho do síndico, que também está preso? Uma das hipóteses é a de que o crime foi premeditado. Isso porque o síndico sabia exatamente os pontos cegos do condomínio, os espaços que não eram monitorados por câmeras de segurança e onde ele podia agir livremente. Os investigadores conseguiram encontrar registros externos que mostravam a caminhonete do síndico deixando o condomínio com a capota fechada e voltando 48 minutos depois, já com a capota aberta. Depois de ser confrontado com essas provas, Kleber confessou o crime e resolveu mostrar onde estava o corpo. Ele levou os policiais até uma estrada rural a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas. Lá, a equipe encontrou os restos mortais da corretora em estágio avançado de decomposição. Foram 4 dias escondendo a verdade. Kleber chegou a colaborar com as investigações, até confessar o assassinato. Como esses criminosos conseguem tocar a vida com frieza, mesmo depois da repercussão de grandes casos? Esse comportamento de frieza que causa tanto espanto em criminosos que seguem a vida normalmente após os crimes e dissimulam e concedem entrevistas e até tentando se mostrar colaborativos, dando apoio à família da vítima. É muito mais comum do que as pessoas imaginam em crimes graves, né? E ocorre principalmente porque o criminoso está ali tentando tirar o foco dele e despistar e não parecer culpado. Pessoas que se comportam nível de frieza extrema, indiferença à vida alheia, ocultação de cadáver, são características que na perícia psiquiátrica forense e psicológica jurídica se busca elementos correspondentes à psicopatia. Esse é o tipo de alteração mental, comportamental de personalidade mais grave comum nessas circunstâncias. A polícia ainda quer entender até que ponto o filho do síndico participou desse crime. E o que os investigadores já sabem é que Maicon comprou um celular novo para o pai depois do desaparecimento de Daiane. A suspeita é de que ele queria trocar o aparelho antigo para sumir com possíveis indícios do crime. A notícia da morte de Daiane provocou uma reação violenta da mãe da corretora. Ela não se conteve e descontou a revolta na portaria do prédio onde a filha foi morta. Agora, o que a mãe espera é que a polícia descubra todos os envolvidos no crime
e que a morte da filha sirva de alguma forma como uma reflexão sobre a convivência entre vizinhos que moram no mesmo endereço. Agora é torcer para que a justiça seja feita, né? Que Kleber seja condenado e pague. Gente, não acabou ainda, não acabou ainda. Eu tenho algo ainda mais forte para mostrar para você agora sobre esse mesmo caso. Olha só o que eu acabo de receber que veio lá de Goiás. A nossa produção lá de Goiás enviou para a gente um novo áudio desse síndico, Kleber Rosa de Oliveira. E nesse áudio ele está confessando que ele matou a corretora Daiane. Só que nessa gravação tem algo mais forte. Essa gravação foi feita antes da Daiane sumir. Ele está criticando o Poder Judiciário. Então tem dois áudios diferentes. Um dele confessando depois que ele matou e tem um outro áudio antes do desaparecimento quando ele debocha do Poder Judiciário. E isso para a polícia vai ser fundamental para traçar o perfil psicológico desse homem e para colocar, inclusive, nas provas que vão ser levadas para a justiça, porque talvez ele tenha matado justamente porque ele nunca acreditou que fosse dar algum problema para ele. Põe no ar. Bem, pessoal, quero comentar uma outra coisa com vocês, que muitos já falaram aí, e eu vou reforçar com relação à questão da justiça de Caldas Novas, e que não é muito diferente de todo o Brasil, né? Mas em Caldas Novas eu estou vendo que tem uma peculiaridade em relação aos demais lugares que eu conheço. A justiça aí, ela é mais do que lenta, ela é cega, ela é acomodada. Parece que as pessoas que vão trabalhar aí no Poder Judiciário, que eles já se acostumaram com os acontecimentos daí, e deve ter pilhas e mais pilhas de processos lá para eles analisarem. Eu acho que eles já até desistiram. E aí? Vai nessa, né? A justiça, o Poder Judiciário realmente é um poder inerte. Ele age mediante uma provocação do Ministério Público, até da polícia. Agora, dizer que é inerte, claro, tem muito trabalho, mas o caso dele vai ter prioridade, Passaia, pode ter certeza. Esse homem está mais enrolado que pau de galinheiro, está mais sujo do que pau de galinheiro. Daqui a pouco tem novidade direto de lá, porque ele vai sair para audiência de custódia, a justiça vai determinar se por um acaso ele vai responder em liberdade ou vai ficar preso. E é muito bacana que esse áudio tenha saído agora, porque a mesma justiça que ele debochou nesse áudio é a que agora vai determinar se ele vai responder em liberdade ou não. Os juízes ainda não sabiam desse áudio, então eu fiz questão de compartilhar aqui com vocês para que chegue até a justiça. Esse áudio foi conseguido agora há pouco. A nossa produção lá do Balanço Geral de Goiânia acabou de enviar para a justiça. Ó, veja aqui, esse é o síndico que vocês vão jogar daqui a pouco numa audiência de custódia, tá? Debochando de vocês, dizendo que vocês não dão conta de fazer o trabalho de vocês, em outras palavras.